Bem-vindos, meu nome é Lincoln Noleto e daremos hoje sequência às aulas de pregão presencial, mais precisamente desta vez sobre proposta de preços. Algo que é muito importante eu falar desde já é que essa etapa do procedimento licitatório do pregão, que é a proposta de preço, ela acaba variando de órgão para órgão, principalmente no que diz respeito a municípios. Não somente isso, a depender também da contratação, o tipo de contratação. Por exemplo, uma contratação de serviço de engenharia possui muito mais documentos e documentos mais complexos que devem ser acostados ao envelope de proposta de preço do que uma contratação comum, uma aquisição comum, por exemplo, de computadores. A proposta de preço de um serviço de engenharia, por exemplo, ela possui alguns documentos que são mais complexos, como eu falei, como, por exemplo, uma planilha orçamentária sintética, para exemplificar, uma planilha orçamentária analítica, o BDI, os encargos sociais e também o cronograma físico-financeiro. Já uma aquisição comum, que grande parte dos pregões são voltados para eles, eu acredito que mais de 95% será cobrado, por exemplo, somente a proposta de preço escrita, onde vai conter validade da proposta, valor total, o endereço da empresa, CNPJ, entre outros, e uma planilha que anexa a essa, uma planilha orçamentária, onde estará os itens mais pormenorizados, onde vai ter a descrição do item ofertado, a quantidade, a unidade, o valor unitário e o valor global. Tá? Diante disso, podemos falar que se já chegamos também aqui, isso quer dizer que já passamos da fase de credenciamento. Já recebemos os envelopes de proposta de preço, que são os envelopes número 1. Eu falo no plural porque já evidenciando que são várias empresas participando, mas cada licitante entrega um envelope de proposta de preço e um envelope de documento de habilitação. Envelope de proposta de preço é o envelope número 1. O documento de habilitação é o envelope número 2. Isso para o pregão. Estamos tratando aqui de pregão. E pregão presencial, tá? Quando nós tratarmos em outras aulas sobre o pregão eletrônico, vocês vão perceber que muda um pouco. É tudo feito de forma eletrônica e esse é o futuro. Mas a realidade que nós temos é a realidade de muitos municípios ainda trabalharem com o pregão presencial. Realizada a abertura do envelope número 1, teremos, em regra, tá? Como eu falei, muda de órgão para órgão, uma proposta de preço, que nessa proposta de preço deverá conter o logotipo da empresa, a razão social da empresa, o CNPJ, o endereço, a descrição do item que está ofertando, o valor total do item ofertado, dados bancários para depósito e, muito importante, a assinatura da pessoa responsável por isso na empresa. Nessa etapa aberto esses envelopes de proposta de empresa dos licitantes, o pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, fará uma análise mais superficial desses documentos, para verificar se a proposta de preço possui aqueles requisitos essenciais que estão dispostos no edital, para então posteriormente fazer a classificação já pensando na fase de lances. O que o pregoeiro vai verificar basicamente nessa etapa? Se o item ofertado condiz com a realidade. Por exemplo, aquisição de computadores, como já falamos anteriormente. Aquisição de computadores. Mas aí na proposta o licitante coloca outro item. Coloca uma lavadora. Nesse caso, se percebe que o item é completamente diferente ao que estamos querendo contratar aqui. Então essa proposta deve ser desclassificada. Ora, está totalmente diferente da realidade.
Outro ponto que deve ser observado também é quanto às propostas que são manifestamente inexequíveis. Ou seja, aquela proposta que o valor está muito abaixo dos parâmetros estipulados em lei, que por conta disso podem frustrar o andamento do procedimento licitatório, mais precisamente a etapa de lances. Ou seja, é uma preocupação hoje com o que nós chamamos de coelho. São empresas que vão participar dos certames licitatórios com valores muito abaixo do estimado, sabem que não podem cumprir, já estão almejando uma desclassificação posterior ou uma inabilitação posterior para que seus amigos que estão logo atrás sejam declarados vencedores. Mas como assim? Seria mais ou menos da seguinte forma: por conta desse valor muito abaixo, as empresas não vão conseguir dar lances sucessivos e menores do que o menor lance, que é esse lance que já está muito abaixo. Então, as outras empresas, que são as empresas aliadas dessa, já vão deixar pré-estabelecidos valores que são abaixo e, por conta disso, ninguém vai conseguir dar valores menores que os dela. Então, vão se lograr vencedores. Então, o pregoeiro ele tem que estar já sensível a esses casos, tá? Também temos que observar que nem toda proposta de preço com valor com valores bem abaixo ao estimado são inexequíveis, tá? Mas isso vai ficar já para a próxima aula para verificar esses valores, se são inexequíveis ou não. Vamos nos ater aqui tão somente essa parte, tá? De análise da proposta de preço inicial. Tá. Realizada essa análise que eu já falei para vocês inicial, o pregoeiro irá escalonar as menores propostas de preço e fará a ordem classificatória, tá? Como nós estamos falando de pregão, o critério de julgamento sempre será o de menor preço, diferente das modalidades tradicionais de licitação, onde nós aceitamos, por exemplo, técnica e preço. Vencida essa parte de classificação da proposta de preço, já tendo em mãos as empresas que são classificadas, se passará a etapa de lances, que vai ser alvo de uma aula à parte. Por fim, meus amigos, eu escolhi algumas questões que merecem um pouco mais de cuidado na hora da análise dessas propostas de preços, tá? Uma delas é quando a proposta de preço ela vem com o valor acima do estimado. Acima do estimado e acima do valor limite, porque alguns órgãos já colocam o valor estimado como o valor limite máximo para a contratação, tá? E o que eu oriento vocês é que quando vier uma proposta de preço nessa fase inicial com valor acima do estimado, inclusive isso é entendimento do Tribunal de Contas, que não se faça a desclassificação dessa proposta. A desclassificação deve ocorrer após a fase de lances, caso o valor estimado caso o valor da proposta de preço ainda esteja maior do que o estimado. E mesmo assim a empresa não concorde em negociar com o pregoeiro e diminuir esse valor. Outro ponto que também é muito importante é o pregoeiro se verificar os documentos, principalmente a proposta de preço, se ela está bem lacrada quando for receber. Já pensando em evitar problemas futuros, verificar se o envelope está lacrado. Parece algo simples, porque você já recebeu o envelope e já vai abrir na mesma sessão. Mas verificar se ele está bem lacrado. Porque, eventualmente, havendo uma necessidade de suspensão da sessão, o envelope está lacrado e com base nisso, a segurança jurídica vai ser muito maior. Está lacrado, então podemos guardar. Pede para todos os licitantes presentes rubricarem, verificarem e pronto, guarda os envelopes. Outro ponto muito importante, senhores, é quanto à assinatura na proposta de preços. Infelizmente, se a proposta de preços não estiver assinada pela pessoa responsável da empresa, deverá essa proposta ser desclassificada. E isso é entendimento do Tribunal de Contas. Parece algo não tão essencial,
à primeira vista, mas é entendimento consolidado, que nem eu falei do Tribunal de Contas, e deve ser desclassificada. Por quê? Porque se essa proposta passar e essa empresa for vencedora, ela não vai ter obrigatoriedade de assinar o contrato e fornecer esse produto, porque sua proposta não está assinada. Então, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.